Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Evangelho em Foco. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está na TV Viva Promessa. É uma alegria ter você aqui, é um privilégio poder expor a palavra de Deus, explicar o Evangelho. Quero desafiar você a compartilhar essa mensagem. Quero desafiar você a compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam edificadas, para que Deus possa, através do Evangelho, falar a mais pessoas. Por favor, também, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal e deixe também o seu like, o seu joinha. Isso nos ajuda bastante, isso é muito importante para a divulgação desse vídeo. Querido e amado irmão, nós temos aqui caminhado pelo livro do profeta Jeremias. Nós temos visto que Deus tem falado com dureza ao nosso coração, mas para o nosso próprio bem. Então eu quero desafiar você a pegar a sua Bíblia novamente, Jeremias capítulo 3, e depois da vinheta nós vamos estar aqui ouvindo mais uma vez a palavra de Deus. Amém. Querido e amado irmão, é uma alegria poder estar aqui com você novamente, continuando nessa jornada no livro do profeta Jeremias. Nós já vimos aqui que Deus levantou este homem num tempo difícil, num tempo em que o pragmatismo era a religião oficial de Jerusalém, onde o povo adorava a Deus, mas também adorava Baal, onde o povo sacrificava ao Senhor, mas também queimava os seus filhos a Moloque. Um tempo difícil, um tempo onde os ministros de Deus estavam fazendo o seu trabalho de forma mecânica, desinteressada, sem paixão, no tempo em que os homens que haviam sido separados para a obra do Senhor estavam fazendo ela de forma relaxada e até mesmo pervertendo essa obra. Deus levanta um homem para ser a sua boca, para gritar nas ruas de Jerusalém, para gritar no templo de Jerusalém e falar da maldade do povo. Nós vimos que Deus levantou Jeremias também para que o povo pudesse ver a ferida do coração de Deus, como que os pecados de Judá haviam ferido o coração do Senhor. E nós vimos aqui aplicações disso para a nossa própria vida. A minha oração, o desejo do meu coração é que essas palavras, apesar de serem duras, apesar de não serem palavras da qual nós gostamos de ouvir, todavia são importantes. A minha oração é que isso tenha trazido algum tipo de transformação, de incômodo ao seu coração, tenha levado você a um despertar espiritual, tenha levado você a uma reforma na sua vida espiritual, tenha conduzido você a um tempo de avivamento. Esse é o desejo do meu coração. E isso é o que eu oro para que aconteça na sua vida, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ver no capítulo 3, quando Deus chama o seu povo ao arrependimento, quando Deus mostra ao seu povo que ao jeito de mudar de vida inicia-se no arrependimento. Talvez você tenha ouvido aqui durante o mês os outros sermões e tenha se sentido incomodado. Talvez você tenha se sentido aflito e tenha perguntado a você mesmo: mas meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu volto ao primeiro amor? Como é que eu recomeço na minha vida espiritual? Como é que eu posso mudar a minha vida? Muito bem, se essa pergunta tem incomodado o seu coração, louvado seja Deus por Ele estar agindo na sua vida. E hoje eu quero trazer para você a resposta, porque Deus traz a resposta na sua palavra para isso.
Como que nós mudamos de vida? Como que acontece a mudança de vida no nosso coração? Como que nós saímos de uma vida de prática de pecado para uma vida de santificação? Como que nós saímos de uma vida torta, perdida, para uma vida reta, uma vida para a glória de Deus? No capítulo 3, nós vemos que o Senhor vai orientar o seu povo através do profeta Jeremias com relação a isso. E veja que tudo passa pelo arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Você sabe o que é isso? Arrependimento não é um sentimento apenas. Arrependimento não é apenas sentir culpa. Arrependimento não é uma sensação de tristeza apenas por algo que você fez. Arrependimento é uma atitude prática. Nós não somos convidados a nos arrependermos apenas daquilo que nós fazemos ou fizemos de errado. Nós somos convidados a nos arrependermos daquilo que somos. Então, o arrependimento é o primeiro passo para a mudança de vida. Arrependimento é o primeiro passo para retornar a uma vida saudável diante de Deus. Arrependimento é o primeiro passo para que a nossa relação com Deus seja restaurada. Você precisa se arrepender do que você fez. Você precisa se arrepender de quem você é. Você precisa confessar que você é isso que você fez. Para que a partir daí, Deus transforme o seu coração. Deus mude o seu coração. Deus venha com a sua graça e opere na sua vida, de forma que a natureza santa de Jesus seja unida à sua natureza, para que você venha produzir frutos para a glória de Deus. Capítulo 3. Veja que o arrependimento precisa ser acompanhado de confissão. Veja, por favor, comigo, capítulo 3, a partir do verso 1. O Senhor Deus diz assim: se um homem se divorciar da sua esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. E Deus aqui está fazendo essa colocação porque ele está se comparando ele com o seu povo. O seu povo é a mulher que o abandonou. Ele é o homem abandonado. O seu povo é a mulher que o abandonou e foi viver com outro homem. Ele está dizendo então, se um homem se divorciar da sua esposa e ela casar com outro homem, ele não a receberá de volta. Na lei de Deus, em Deuteronômio, diz que isso não poderia acontecer, porque isso era uma abominação, isso contaminaria a terra. Então Deus está dizendo, vocês me abandonaram. Eu me divorciei de vocês, vocês foram para outros deuses, vocês se deitaram com outros deuses e agora vocês querem voltar, e agora vocês querem se relacionar de novo. Para isso, o Senhor diz, você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim, diz o Senhor. Então, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, para que possa haver um retorno, para que vocês possam voltar para mim, vocês precisam reconhecer, vocês precisam se arrepender, vocês precisam confessar o que vocês fizeram. Vocês precisam confessar isso, ou seja, assim como um homem não pode receber uma esposa de volta que o traiu, sem que ela confesse a sua traição, assim como a esposa não tem como receber de volta o marido que não confessa a sua traição, assim também, se vocês não confessarem o seu pecado, que vocês me abandonaram, que vocês serviram a outros deuses, assim, se vocês não se arrependerem, não tem como vocês retornarem para mim. É isso que Deus está dizendo. Portanto, o arrependimento precisa ser acompanhado de confissão. E essa confissão é confissão de atos. O texto diz, verso 2, olhem para os altos dos montes. Existe um só lugar que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente sozinha, como um nômade no deserto. Contaminou a terra com a sua prostituição e sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas da primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. O que Deus está dizendo aqui para Judá é,
olhem para o pecado de vocês, olhem para as práticas do pecado de vocês. Vocês precisam se arrepender disso. Vocês precisam se arrepender da prática, vocês precisam confessar, eu fiz isso. Quando ele diz, olhem para os montes, o Senhor está dizendo, olha, cada lugar deste monte aqui, vocês levantaram a capelinha a um Deus diferente. Vocês adoraram um Deus diferente. A prostituição que Deus está falando aqui é uma prostituição espiritual. Vocês espiritualmente se prostituíram, adoraram outros deuses, me traíram. Então Deus está dizendo, vocês precisam se arrepender deste ato. Vocês precisam se arrepender dos atos de pecados que vocês cometeram contra mim. Querido irmão, irmã, para ter a sua vida restaurada diante de Deus, você precisa confessar para Deus o que você fez. Você precisa falar do pecado. Hoje nós temos uma cultura onde as pessoas são incentivadas a não compartilhar suas falhas, a não falar dos seus erros. Ah, é uma vergonha falar dos meus erros. Sim, é vergonhoso mesmo. Sim, é uma vergonha e precisa ser dito. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Precisa ser dito, eu fiz isso. Isso o quê? Isso. Eu fiz isso, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. Porque confissão não tem a ver com informar a Deus. Deus não precisa que você informe nada para Ele. Ele já sabe, Ele é onisciente. Confissão tem a ver com concordar com aquilo que Deus diz sobre o seu pecado. Então, quando Deus diz para Judá, você se prostituiu por esses montes, Judá tinha que responder, sim, Senhor, eu me prostituí espiritualmente com relação ao Senhor. Eu o traí. Quando o Espírito Santo falar ao seu coração do seu pecado, do seu erro, você abaixa a sua cabeça e diz, sim, Senhor, eu fiz isso, o Senhor está certo. Eu fiz isso mesmo, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu confesso. Porque arrependimento passa por confissão de atos. O arrependimento também precisa vir acompanhado do abandono do pecado. Veja o verso 4 e o verso 5. Ainda assim você me diz, o povo dizia para Deus, Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerás do que aconteceu. E o Senhor diz, você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. O que estava acontecendo? Quando Jeremias levanta a sua voz em Jerusalém, quando Jeremias levanta a sua voz em Judá, muitos do povo sentiu, porque é uma palavra poderosa, é uma palavra dura. E muitos olharam para aquilo e com sinceridade disseram, eu tenho andado errado mesmo, eu tenho feito aquilo que não agrada ao Senhor mesmo, eu tenho realmente adorado outros deuses e eu quero voltar para o Senhor. Então eles diziam, o Senhor, Pai, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor tem nos conduzido desde a nossa juventude, o Senhor tem conduzido este povo desde que esse povo surgiu, certamente o Senhor não vai ficar irado para sempre, certamente o Senhor vai esquecer do que aconteceu. O povo dizia isso, Deus vai esquecer. Deus vai nos perdoar, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, é isso que o povo dizia, mas o povo não abandonava a prática do pecado. É verdade que Deus é bom, é verdade que Deus sustenta, é verdade que Deus é maravilhoso, é verdade que Deus é benigno, é verdade que Deus não fica irado para sempre. Mas você não pode usar isso como uma justifica para continuar na prática do erro. Isso é desonestidade. Era isso que o povo estava fazendo. Portanto, Deus está chamando o seu povo a um arrependimento, que o arrependimento precisa vir acompanhado do abandono do pecado. Vocês precisam abandonar a vida de pecado de vocês. Vocês estão concordando comigo, vocês estão dizendo que eu estou certo daquilo que eu estou apontando contra vocês, mas vocês continuam fazendo as mesmas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é casado. Você continuaria casado com alguém que depois de te trair, pedisse perdão, mas continuasse com o amante? É assim que Deus se sente. Você acreditaria no arrependimento de uma pessoa assim? É o que Deus está dizendo, vocês estão se arrependendo, mas vocês não querem abandonar o pecado da qual vocês confessam, o pecado da qual vocês se arrependem. Isso não é arrependimento.
E do verso 6 ao 10, nós vemos que o arrependimento precisa vir acompanhado de sinceridade. Veja, por favor, o que ele vai dizer do exemplo da tribo do norte, da tribo de Israel. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela se voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isto. Ela viu e me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério e adorar os ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, o falei. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: diga, Jeremias, para Jerusalém, para os judeus: vocês viram o que eu fiz com Israel? Vocês viram o que eu fiz com a tribo do norte? A tribo do norte me traiu, a tribo do norte apostatou, a tribo do norte se entregou à idolatria. Eu enviei sobre eles o castigo, eu enviei o juízo, eu enviei os seus inimigos. Os inimigos entraram nas suas terras, os inimigos cercaram Samaria, os inimigos levaram eles cativos. Judá viu tudo isso e não temeu ao Senhor. A tribo do sul viu tudo que Deus havia feito com a tribo do norte, mas não teve temor de Deus, continuou também nas suas práticas de prostituição espiritual, na sua idolatria, no seu pecado, na sua perversidão, no seu adultério contra o Senhor. E quando a tribo do sul, Judá, mostrou algum tipo de arrependimento, o Senhor disse que esse arrependimento não foi verdadeiro. Portanto, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: vocês precisam se arrepender, mas o arrependimento de vocês precisa ser acompanhado de sinceridade, precisa ser uma verdade. Você não pode continuar fingindo e enganando a você mesmo. Você não pode continuar lidando com Deus como se Deus fosse os outros deuses de pau e de pedra, que não sabem de nada. Deus sabe de tudo. O arrependimento precisa ser verdadeiro, precisa ser sincero, precisa vir acompanhado de sinceridade, diz a palavra do Senhor. E depois de Deus falar sobre a importância do povo se arrepender, Deus faz algumas promessas a eles. Olha que coisa maravilhosa. Verso 14 do capítulo 13, o Senhor começa então a fazer promessas. O Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou o seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, um desta cidade, 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Veja, meus amados irmãos, o Senhor diz: arrependam-se, voltem para casa, ó filhos rebeldes, convertei-vos. Ou seja, mudem de rota, saiam do caminho em que vocês estão indo. Se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, se vocês voltarem para mim, se vocês fizerem o retorno, diz o Senhor, então eu tomarei de uma cidade, 2 daquela família, eu reunirei vocês novamente. Por causa do juízo, Deus espalhou. Por causa do pecado, Deus envia o juízo e eles são espalhados. Eles são levados como cativos, eles são levados para terras estranhas. E Deus está dizendo: mas se vocês se converterem, se vocês se voltarem para mim, então eu vos tomarei, eu os receberei de volta. É uma promessa. Querido irmão, irmã, diante do arrependimento, Deus toma você de volta para Ele. Diante do arrependimento do pecado, diante do abandono, diante da confissão, Deus traz você de volta, não importa onde você esteja, não importa o quão distante você foi, Deus traz de volta. Eu vos trarei de volta, o Senhor diz. Eu vos trarei de volta. Verso 15, outra promessa de Deus: e eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento.
Olha que coisa maravilhosa. Deus não apenas traz de volta, mas Deus diz que vai dar líderes para eles, pastores, segundo o coração de Deus. Todas as vezes que você ver a palavra coração na Bíblia, lembre-se, a Bíblia está falando da natureza. Ou seja, a natureza ou do homem ou de Deus. Aqui no caso, a natureza de Deus. E Deus está dizendo, se vocês voltarem para mim, eu vos darei pastores, líderes, segundo o meu coração, segundo a minha natureza, segundo a minha vontade. Isso aqui é maravilhoso. O Senhor está prometendo que vai dar ao povo líderes que conduzam o povo segundo a vontade do Senhor. Perceba que quando a gente se afasta de Deus, quando você se afasta do Senhor, quem é que lidera sobre a sua vida? Geralmente é falso profeta, falso pastor, falso mestre. É esse tipo de gente que pastoreia quem se desvia do Senhor, quem se desvia de Deus, quem abandona o Senhor. Mas o Senhor diz, se vocês voltarem, eu darei a vocês pastores segundo o meu coração, segundo a minha natureza, segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Ele continua fazendo promessas, verso 16, ele vai dizer, e quando a sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudade da época em que vocês tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo, a arca da aliança não vai ser mais uma necessidade. Por quê? Porque a arca da aliança era um símbolo, ela era um símbolo da presença de Deus. A arca da aliança era chamada de a glória do Senhor. Quando a arca da aliança, por exemplo, lá no tempo de Eli, no tempo de Samuel, a arca é levada para a terra dos filisteus, a Bíblia diz que eles tinham um lamento, que dizia, foi-se a glória do Senhor. A arca era o símbolo da glória, da presença de Deus. Se a arca estava no templo, se a arca estava na tenda, no meio do povo, Deus estava no meio do povo. O Senhor está dizendo, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para mim, vocês não vão precisar de símbolos. Vocês não vão precisar de arca, nunca mais vai ter arca. Não, porque o Senhor promete a própria presença dEle. Não mais uma arca, não mais um símbolo, mas o próprio Deus estaria presente. A própria pessoa de Deus estaria presente. E nós temos o cumprimento dessa promessa, meus amados irmãos. Nós temos o cumprimento dessa promessa. A palavra de Deus diz, os evangelhos dizem que Jesus, quando foi para o céu, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que é o Deus Todo-Poderoso, que vive no coração e na vida de todo crente. Quando o homem se afasta de Deus, quando o crente se afasta do Senhor, quando o crente se desvia do Senhor, o Espírito do Senhor se afasta dele, a glória de Deus o deixa. Mas quando esse homem se arrepende dos seus pecados, quando essa mulher se arrepende da sua iniquidade e retornam ao Senhor e se voltam para o Senhor e se arrepende do seu mau caminho, então o Espírito Santo habita nesse coração. É a glória de Deus, é a própria presença de Deus, aquele que confirma que somos filhos de Deus, aquele que afirma que nós somos verdadeiramente salvos em Jesus, a presença poderosa do Deus Espírito Santo em nós. Deus habitando em nós, em nossa vida, em nosso coração. O Senhor, então, continua dizendo ao seu povo, no verso 17, fazendo mais promessa, então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão para lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos do seu coração perverso. Ou seja, eles não serão mais escravos do pecado. Não serão mais escravos do pecado. Quer se ver livre da escravidão do pecado? Quer se ver livre da escravidão do pecado? Volte-se para o Senhor. O seu coração é o lugar onde Deus deseja estabelecer o trono dele. O trono dele não está em um lugar geográfico. Deus se assenta no coração do homem.
Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para o louvor dEle. Você foi criado para ser templo dEle, onde Ele habita, casa do Senhor, casa de Deus. E você então recebe aqui uma promessa de que nunca mais será escravo do pecado, porque o verso 17 diz: não seguirão mais os desejos teimosos do seu coração. Sabe esse desejo aí que você não consegue controlar? Esse desejo teimoso pelo pecado que você não consegue controlar? Esse desejo você só será liberto dele se você se arrepender, voltar para o Senhor. Então você conseguirá dominar esse desejo. Você conseguirá dominar essa vontade com a força que Cristo dá, com o poder vindo de Cristo Jesus. E o verso 22 diz que eles serão curados do pecado. Olha que promessa maravilhosa. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia do seu coração. Meu irmão, não adianta ter autodisciplina para curar essa rebeldia do coração. Você não tem como curar. Você não tem como resolver isso. É Deus que cura. É Deus que sara essa ferida. É Deus que traz cura para a sua vida espiritual. É Deus que traz libertação. E isso mediante ao arrependimento, mediante a confissão de que você viveu longe do Senhor, de que você viveu afastado do Senhor. E no capítulo 4, verso 1, nós concluímos com mais uma promessa. Diz assim o texto: ó Israel, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim, poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Ou seja, o que Deus está dizendo é: eu posso fazer com que vocês voltem para mim. Eu posso fazer com que vocês joguem fora os seus ídolos detestáveis. Eu posso fazer com que vocês nunca mais se desviem. Ou seja, eu posso justificar os pecados que vocês cometeram até hoje. O que Deus está prometendo é remover o pecado da presença dEle. Deus está prometendo que Ele vai remover o pecado que acusa o seu povo diante dele. Ou seja, Deus vai justificar esse povo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus deseja que você seja justificado dos seus pecados. Deus deseja que você, apesar de tudo, você seja considerado justo diante dele. Você seja considerado santo diante dele. Deus pode considerar um pecador santificado. Deus pode considerar um pecador justificado dos seus pecados. Mas isso depende do arrependimento, isso depende da confissão, isso depende de você achegar-se a Deus, isso depende da conversão, isso depende de você sair da sua rota de morte, do caminho largo, isso depende de você se arrepender de quem você é, do que você fez e confessar e concordar com aquilo que Deus diz sobre você, sobre o seu coração, sobre as suas atitudes. Então o Senhor, diante disso tudo, por causa de Cristo Jesus, por causa do amor de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, Deus considera esse pecador. Deus pode considerar você justificado. Sabe o que significa isso? Quando Deus considera alguém justificado, Deus considera essa pessoa como se ela nunca tivesse pecado na vida. Deus a considera como um santo, como alguém que nunca pecou. Mediante o perdão dele, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mediante o arrependimento, mediante a confissão e o abandono do pecado. Eu quero orar por você, para que Deus lhe dê força, para que Deus o abençoe, para que você retorne em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus, viemos diante de Ti, Senhor, e eu quero apresentar a Ti este irmão, esta irmã que está desviado. Eu oro a Ti, Senhor, por esse marido que se desviou, por essa esposa que se desviou, por esse filho, ó Deus, que cresceu no lar cristão, que cresceu em um lar cheio de temor, mas que na maturidade da sua vida abandonou os Teus caminhos.
Deus Santo, eu oro por esse irmão, por essa irmã que concorda, que confessa, meu Deus, que tem levado uma vida de pecado, mas o Teu Espírito tem incomodado, o Teu Espírito, meu Deus, tem vindo sobre ele, sobre ela, meu Deus, e tem desafiado, meu Deus, a arrepender-se, a mudar de caminho, a mudar de atitude, a mudar de rota, a abandonar a vida que vivia, a mudar de vida. Ó Deus Santo, abençoe poderosamente, derrame sua graça e receba de volta, meu Deus, e cumpra, meu Deus, todas as suas promessas sobre este coração. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, ó Pai. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado por você estar nos acompanhando até aqui. Espero você na próxima terça-feira, às 20 horas novamente. Por favor, venha continuar ouvindo a palavra de Deus. O desafio está lançado. Quero aqui desafiar você também a ser um parceiro da missão. Seja um amigo da missão, contribua com esse ministério, ele tem alcançado muitas vidas. E quero fazer um último desafio a você aqui. Daqui a pouquinho, às 21 horas, nós teremos o programa do Ministério de Mulheres. Então, acompanhe também esse programa. Toda a programação da TV Viva Promessa tem sido uma bênção, tem sido para abençoar a Igreja de Deus, para abençoar a sua vida. Deus abençoe o seu coração, um forte abraço e até a próxima semana, em nome de Jesus. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.